Boa noite, estamos ao vivo mais uma vez aqui com o programa Conexão Vigilante. Hoje a gente tem um convidado muito especial aí e eu vou dar as honras aqui pro Éder apresentar ele, né? Ele que fez a ponte aqui. Saudações, pessoal. Então, eu aqui sou o Éder Santos, do Paraná, vigilante de segurança privada. E hoje a gente está com um contato muito especial aí, que é o Miller, policial militar do BAEP, né? Ele vai se apresentar melhor, mas só vou alertar que é o autor do livro Força e Honra. Recebi o meu hoje. Então, vai falar um pouco sobre o livro, sobre a história dele aí, para o pessoal da segurança privada conhecer mais. O cara que tem me apresentado muitas pessoas aí na área da segurança privada, faz a ponte com muitas pessoas boas aí que tem ajudado bastante. Quer falar, Nogueira, antes do Miller? Não, vamos só me apresentar. Olá, eu sou o Nogueira Júnior, sou vigilante aqui em Portugal. Já sou vigilante há 20 anos, no total, 15 em Portugal, 5 no Brasil. E temos aqui esse programa. E quero desejar também, Miller, que seja bem-vindo aqui a esse programa. Como a gente falou um pouco mais cedo antes, nós não temos pauta. Somos um grupo de amigos que debate assuntos de livre expressão. Então aqui você pode falar o que você quiser, pode ficar à vontade, beleza? Opa, valeu, Nogueira, obrigado, hein? Cadê o Krauber? Krauber. Pessoal, você já me conhece aí, eu sou bem famoso, não, brincando. Cláudio Arena, segurança aqui dos Estados Unidos. Né, hoje eu estou de convidado também, temos um convidado especial, né? Que é mais um escritor de livro. E daqui para o final da live a gente vai doar alguns livros dele aí. Né, Nogueira? Então pode ser. Ele pode ser. Miller, quer se apresentar aí, Miller, para o pessoal te conhecer? Ô, Éder, pode deixar que eu vou falar assim. Bom, primeiramente, né, quero agradecer a oportunidade, agradecer o convite do Éder aí, agradecer ao pessoal, parabenizar aí pelo programa de vocês aí, Conexão Vigilante. É uma grande honra estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Miller, eu sou soldado da Polícia Militar aqui no estado de São Paulo, tenho 31 anos, trabalho no BAEP, no primeiro BAEP aqui em Campinas, na cidade de Campinas. Estou na polícia faz 10 anos e depois de uma experiência, digamos que ruim, né, uma experiência bem complexa que eu tive na minha carreira, eu acabei escrevendo um livro, né? Escrevi um livro aí que acaba abrangendo um pouco sobre o contexto policial. E, assim como o Éder sabe, né, é bem complicado para a gente que é da área de segurança, tanto privada quanto pública, poder estar escrevendo e falando um pouco sobre o nosso mundo, né? E escrever já é difícil. Lançar um livro num país igual ao nosso ainda é bem mais difícil ainda. Ainda mais quando a gente não tem os recursos necessários, né? Mas muito obrigado aí pelo convite aí. E estamos juntos aí nessa live. Show de bola. Como a gente falou, a gente não tem pauta nenhuma, né? Mas aqui a gente quer falar um pouco sobre as dificuldades vividas, não só na segurança privada, mas também na segurança pública e tentar irmanar, né? Porque a gente vê muita discórdia em alguns locais, algumas regiões aí, e o que a gente tenta cada dia mais é unir, né? Polícia e segurança privada, segurança pública como um todo, né? Porque quando o vigilante no posto, ele precisa, é para a polícia que ele liga, né? E o Nogueira sempre fala isso também, né? O vigilante, ele detém muitas informações sobre ocorrências, principalmente. Então, é ele que vai repassar, né? Essas informações para a segurança pública. Então, acho que essa união é sempre importante, até para acabar com os paradigmas que existem, né? E brigas, picuinhas, e coisas que não levam para lugar nenhum, né? Então, quanto mais união a gente tiver entre as forças, melhor ainda, né? Quer falar alguma coisa aí, Nogueira? Manda bala. Antes do Nogueira falar, deixa eu só fazer uma... Fala, Krauber. Acho que ele caiu lá, hein? Estão me escutando? Sim. Agora sim. Miller, fala um pouquinho na área da segurança privada, onde é que você atuou? Privada. E aí, então, na verdade, Nogueira.
eu nunca trabalhei na área de segurança privada, né? Mas eu sempre tive muito contato com o pessoal da segurança privada. Tenho um grande amigo meu, né, que é o Tenente Santini, que ele é o dono da Campseg, e através dele eu passei a conhecer muitas pessoas que são ligadas à área de segurança privada, e a gente acaba tendo contato no dia a dia também, né? Justamente com essa cooperação de informações, a gente sempre está encostando, né, nos locais onde tem o pessoal da segurança privada, a gente tem bastante contato, né? Então, assim, eu até falo pro pessoal que o pessoal o vigilante, o pessoal ali que está sempre trabalhando, até como porteiro, isso, aquilo, que trabalha nas empresas, né, fazendo ali o serviço de segurança, eles são aliados, né, da polícia. Eu até falo, é uma coisa que o Santinho costuma muito falar, que não tem como a gente pensar num sistema de segurança eficiente sem pensar em associar segurança privada e segurança pública, né? Que, infelizmente, existe muitos paradigmas, existe muita gente que divide, né? Isso também em relação à guarda municipal, em relação a outras forças policiais, e tem muitas pessoas que eles acabam criando barreiras nessa conexão que a gente acaba criando, porém, sempre tem aqueles que a gente tem mais proximidade, né? Então, assim, eu acho que é fundamental essa ligação entre as duas forças, né? Segurança privada e segurança pública. É isso aí. Muita coisa tem a melhorar ainda, né? Mas a gente vê que aos poucos, né? A vaidade do homem vai se acabando aos poucos, né? A união tá mudando muitas coisas que antigamente eram bem mais fortes, né? Então, aos poucos, as categorias estão se unindo, né? Não vou dizer a nível, assim, extraordinária, né? Mas existe cooperação, né? Até porque um complementa o outro, né? Não tem como você comparar uma categoria e outra, mas somos complemento uma da outra e essa união sempre tem que existir. Aonde tem união tem força e aonde tem força, com certeza, as batalhas têm vitórias, né? Sem dúvida. Eu queria falar que eu sou conterrâneo aqui, né, cara? Eu sou de Campinas também, né? E o BAEP aqui, cara, é uma força que é bem respeitada aqui, né, pelo pessoal daqui de Campinas. E a gente tem uma grande admiração aí, né, pelo trabalho que os caras fazem, né, cara? Em Campinas é uma cidade perigosa, né? Sim, a gente tem o índice criminal em Campinas é muito elevado, né? A gente tem vários bairros aí com um nível de insegurança muito complexo, né? A gente tem o complexo penitenciário próximo aqui, que acaba atraindo muitos familiares de criminosos de outros lugares. A gente tem uma malha rodoviária muito importante no estado, que acaba sendo utilizado de maneira estratégica, né, pelo crime organizado, para transporte de drogas, roubo de carga. Então, assim, Campinas sempre esteve no foco, né? Eu até falo pro pessoal, Campinas exporta bandido, né? Você não vê nenhum roubo a grandes empresas aí que não tem alguém de Campinas. A gente teve recentemente aí aquele roubo lá no sul, né? Em Criciúma, e logo de cara a gente falou, com certeza vai ter alguém de Campinas. E logo em seguida a Rota veio aqui e prendeu justamente pessoas em Campinas. Então acaba sendo aí como eu falo pro pessoal, né, acaba exportando bandido. Tem muito ladrão aqui em Campinas e o índice criminal é muito elevado mesmo. É isso aí. Quer falar alguma coisa, Lucas? Pode falar, não sei se eu tô te cortando. Não, tô tranquilo, mano. Vai, vamos tocando aí o barco. O Zé caiu a conexão lá do Júnior. Voltei ele aqui. Quer falar alguma coisa aí, Júnior? Você tava de fora aí? Não, estava falando, era justamente com relação a essa parte da união que tem que ser acabar com as vaidades de muitos, né? Não só da segurança privada, como da segurança pública, que infelizmente acontece isso de ambas as partes. É um defeito que a gente tem que passar por cima disso. De que maneira? É o vigilante assumir as suas funções e deixar que a polícia faça as funções dela. E a polícia aproveitar as funções que o vigilante tem e absorver o máximo daquilo, de uma ocorrência ou de uma situação, porque enquanto há um ilícito em algum posto de serviço, o vigilante faz o papel dele, detém a pessoa e aciona as autoridades. As autoridades chegam lá e pegam aquele com o vigilante e faz a condução. Acho que cada um fazendo o seu papel,
É muito importante. Só que eles assimilarem que os dois são importantes, um complementa o outro, cada um fazendo a sua função, que são muito parecidas, mas são distintas por completo. Enquanto um lida com o bem-estar da sociedade num todo, o vigilante lida com o bem-estar do seu posto. Ele tem que se limitar ao seu posto, conhecer bem o seu posto, porque a segurança pública não conhece o que acontece naquele posto. Quem conhece é o vigilante. Então, num caso de ilícito, o vigilante tem que tomar a iniciativa e acionar a segurança pública. A segurança pública, por sua vez, de acordo com a legislação, atua em conformidade. Eu acho que a gente tem que lutar por essa união e fazer com que o vigilante reconheça que ele é vigilante, que ele não é polícia. Quem é polícia é a polícia que recebeu o direito do Estado, não é? Que fez o seu juramento para fazer a proteção e o bem-estar da sociedade como um todo. Então, eu acho que nós temos que procurar mais essa união, e cada um fazendo o seu papel. E o que a gente vê, infelizmente, dos dois lados, são situações muito contrárias daquilo que a gente deseja. É muito vigilante, querendo passar por cima e tomar as atitudes de um policial. Alguns policiais não têm assim, uma atitude tão correta quanto o vigilante quando chega no posto para poder assumir uma ocorrência. E a gente sabe que os dois são importantes nas suas funções para o cumprimento de uma missão, que é o bem-estar de todos. É isso que eu acho importante. Mas, Miller, eu tinha uma pergunta para você, para voltar bem lá no seu começo, da sua dificuldade que você teve, como se preparando para ingressar na polícia. Como foi o teu começo? Quando foi que você começou a estudar? O que você passou para poder, até o dia em que você recebeu a sua farda e assumiu a sua profissão? Então, antes de entrar na polícia, eu trabalhava numa área completamente distinta, né? Eu trabalhava na área administrativa de uma multinacional. Trabalhava, no caso, com controladoria. Trabalhava numa empresa norte-americana. Comecei a trabalhar lá como menor aprendiz. Aí eu estava com 20 anos, já tinha sido efetivado na empresa, já havia conseguido até uma promoção dentro da empresa. E aí, só que eu sempre tive aquele interesse, né? Vamos dizer assim, eu sempre olhei para a polícia com uma admiração. Eu achava que era uma profissão ali que eu poderia estar servindo à sociedade, poderia estar fazendo alguma coisa além pelas pessoas. E aí eu peguei, mesmo num momento ali que eu estava até bem, né, profissionalmente, estava fazendo faculdade, tinha a bolsa 100%, eu peguei e decidi, estudei um pouco lá e resolvi prestar a prova. Aí, conforme eu fui, na verdade, foi a primeira vez que eu prestei um concurso público, aí eu acabei sendo aprovado nessa primeira vez, e aí, a partir da minha aprovação, que eu fui começar a colocar na cabeça e a realmente pensar no Miller policial. E aí eu passei sobre o contexto policial, eu não conhecia nenhum policial, o contato que eu tinha com a polícia era simplesmente de ser abordado na rua, de nunca ter me envolvido numa ocorrência policial. Então, assim, eu não tinha ninguém assim para que fosse uma referência para mim. Então, assim, foi até meio complexo, né? Essa transição, né? Que eu abandonei tudo, uma carreira que eu tinha, para simplesmente entrar na polícia. Então, assim, não houve assim, uma grande preparação. Não vou falar que eu caí ali de paraquedas, não, porque era algo que mas eu comecei a planejar e a construir quando eu fui aprovado na prova. Porque antes mesmo, quando eu prestei, eu falava assim, vou prestar tal, acho que não esperava conseguir passar de primeira. Então, assim, não teve assim, uma grande preparação. A preparação foi logo depois que eu fui aprovado. Aí eu comecei a falar, agora eu preciso correr atrás. E aí, preparação física, preparação psicológica, tentando me enquadrar naquilo que eu achava que eu poderia precisar quando fosse policial. Né? Bacana. Ô Miller, como é que funciona a transição da polícia para o BAEP? Você é escolhido?
Você tem que fazer alguma prova? Como que funciona? Então, na verdade, eu nunca estagiei no BAEP, né? Eu era policial de Força Tática. Antes de você responder, só explica pra gente o que é BAEP. Eu, por exemplo, eu não sei, nunca escutei falar do BAEP. Tá ok. Então, eu trabalhava na Força Tática. Trabalhava na Força Tática, no 47º Batalhão aqui em Campinas. E aí, em 2013, diante de diversos problemas que a gente enfrentava, problemas logísticos, problemas estruturais, na verdade, né, de você ter ali... Eram 3 batalhões de Força Tática, eram 3 forças táticas em 3 batalhões em Campinas. E aí, em 2013, resolvemos centralizar as forças táticas. E aí, quando centralizou as forças táticas, foi feita uma seleção entre os policiais que compunham essas forças táticas, e aí surgiu uma força tática matricial, no 35º Batalhão. Aí a gente tinha por volta de 330 policiais, mais ou menos. Na época, a gente trabalhava ainda como força tática, 3 policiais por viatura, ainda tínhamos somente as viaturas que já eram da força tática, as viaturas eram bem sucateadas, isso e aquilo. Porém, com essa unificação das forças táticas, a gente passou a ter algumas vantagens, como melhora do aparato bélico, melhora das viaturas, que a gente tinha ali, né, condições de solucionar melhores esses problemas, já que eles estavam todos centralizados no mesmo lugar. E aí surgiu a ideia, devido à força, né, criada com essa unificação das forças táticas, após trabalhos com a Polícia Federal, com o GAECO, que foram grandes parceiros nossos aqui no início, que são até hoje. Aí surgiu a ideia, isso poderia virar um batalhão. Essa união das forças táticas poderia virar um batalhão. E aí veio a ideia do BAEP, Batalhão de Ações Especiais de Polícia. E aí a gente acabou se tornando o BAEP em 2014, inclusive ontem fez 7 anos da fundação do batalhão. E aí de lá para cá a gente foi passando por algumas transformações, né? Na Força Tática era 3 policiais, a gente passou assim, trabalhar agora em 4 policiais, teve a melhora nas questões materiais, né? Por exemplo, na época de Força Tática, a gente tinha em Campinas, por exemplo, a deficiência bélica, né? A gente tinha 4 fuzis, por exemplo, em Campinas, uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes. Hoje eu tenho 4 fuzis numa viatura só. Hoje a gente consegue colocar, por exemplo, 50 viaturas na rua em questão de 1 hora, 2 horas. Então, assim, a gente consegue ter uma mobilização muito maior, né? Já com treinamento, já pensando justamente em ocorrências mais complexas. Né? E ocorrência mais complexa é o que mais tem, né? Principalmente na região aí, né? A região é complicada, né? Aqui eu moro no interior do Paraná, né? No posto, quando eles estão por ali, eles passam pelo posto de serviço onde a gente trabalha, a gente conversa muito sobre isso, né? Quando o vigilante precisa acionar, principalmente, caixa eletrônica, essas coisas aí, esses ataques, esse tipo, nível hard, né, de ocorrências, quando o vigilante ele tem condições, ele chama a polícia militar e, dependendo da região, é essa dificuldade, né? Igual um policial mesmo falou, ó, me chama, a gente vem, vê o que pode fazer, porque muitas vezes o que 2, 3 policiais vão fazer para um bando de 10, 15 armado de fuzil, né? Então, sim, por isso que eu digo que essa relação aí é complicada, né? A cidade, interior, então, no BAEP aí houve uma reformulação geral para a região, né? Que é sim, um auxílio muito bom para a segurança pública, né? Sem dúvida. Assim, logo que surgiu o BAEP, né, em 2014, a gente teve, no início, diversas dificuldades, aquilo até hoje, né? Algumas dificuldades persistem, mas a gente teve um grande aumento nos flagrantes, né? A gente conseguiu bater todos os recordes, por exemplo, que a gente tinha em Campinas em relação à prisão de traficantes, em relação à apreensão de armas. A gente apreendeu só no primeiro ano quase 1.000 armas. Então, assim, o impacto foi muito grande e muito positivo. Se antes a gente conseguia colocar, por exemplo, por dia em Campinas 9 viaturas de força tática, com essa unificação e a criação do BAEP, a gente passou a colocar 30 por dia. Então, assim, o impacto foi muito positivo. A gente conseguiu, logo de início, baixar a coisa de 30% no índice de roubos. São as ocorrências, geralmente, que acabam resultando em mortes, né? Acaba resultando em reféns. São ocorrências que subtraem ali a sensação de segurança do cidadão. Então, assim, o impacto foi muito positivo. E
conforme eu falei, né, a gente teve aí o apoio a gente trabalhou em conjunto com a Polícia Federal, com informações, investigações, trabalhamos junto com o GAECO, e sempre a gente trabalhou bastante com uma figura que ela nunca aparece, né, que é o informante. E muitos informantes que trazem as informações, que estão ali em alguns postos, acabam observando coisas que a gente não consegue observar, são os vigilantes, né? Então, é o profissional de segurança privada, que acaba trazendo informações para a gente acaba lapidando essas informações, juntando com outras, e aí acabamos, né, conseguindo aí fazer alguns flagrantes. Né? É o que eu acho, é o peso que o vigilante tem para o auxílio da segurança pública é a informação. O que acontece que hoje em dia é que muitos vigilantes não sabem da sua importância com relação ao auxílio na segurança pública com a informação. Quando a gente está fora, a gente sabe o preço da informação. A informação é muito cara. Você tem informações privilegiadas, você saber de alguma coisa a mais do que outras pessoas, é caro, é caro. Qualquer informação que você queira. Eu falo até, de certa forma, por exemplo, eu estou falando agora nem na parte da segurança, sou imigrante. Eu, na época que eu tive aqui, eu tive que descobrir tudo sozinho. Então, quando eu encontrava uma pessoa que tinha uma informação e que eu via que ela cobrava pela informação, eu tentava compreender o porquê. Ao longo dos anos é que eu fui perceber que o valor da informação é muito alto. Então, a partir do momento em que, se você é vigilante, está assistindo agora, você quer ajudar realmente a polícia no combate ao crime, você tem que deter todas as informações que você puder sobre qualquer coisa que está acontecendo no seu posto, como no do lado. Você tem que ter as informações, você está na sua rua. Você vê uma movimentação, um carro suspeito, alguma coisa assim, um assalto, o que você tem que fazer? Tomar nota da matrícula, modelo do carro, quantos eram, se eram cabelo comprido, cabelo curto, juntar o máximo de informações, porque assim a polícia consegue trabalhar mais rápido e elucidar o crime. Né? É isso que está faltando um pouco, você não acha, Miller? Um pouco mais dessa conscientização, tanto para o auxílio, a elucidação dos delitos? O que você acha? Assim, é um ponto até meio complexo, né? Porque eu, por exemplo, eu sempre morei na periferia, isso e aquilo, e o pessoal sempre tem bastante informação, né? O pessoal sempre vê muita coisa acontecendo, só que sempre busca o silêncio, né? Porque ninguém quer se envolver com os problemas. E isso daí acaba também acontecendo em algumas profissões, né? A gente vê, por exemplo, o vigilante, né? O vigilante está lá no posto dele, muitas vezes com um armamento limitado, com algumas questões ali, sempre com diversos problemas, muitas vezes negligenciado, até pela própria empresa que colocou ele lá, e aí ele se sente vulnerável. E aí ele, muitas vezes, deixa de acreditar no poder, por exemplo, do Estado, que muitas vezes é negligente também. Ele sabe que muitas vezes ali, até o posto dele só existe justamente por conta da negligência do Estado. E aí ele passa a não confiar no Estado. E aí é a hora que ele fala, pô, eu vou pegar a informação, vou passar para frente, mas e se der alguma coisa errada? Será que alguém vai intervir por mim aqui? Alguém vai comprar minha briga? Então, assim, eu acho que falta, talvez, né, ali, mais interesse até da própria polícia, não falo só da polícia militar, mas também da polícia civil, das próprias polícias, em dar mais voz ao vigilante, em valorizar mais esse tipo de profissional, em buscar criar ali alguma coisa que possa trazer algum tipo de benefício, alguma estabilidade, alguma coisa que possa trazer um apoio maior a esse tipo de profissional, para talvez que ele fique mais confiante, né, em trazer informações, em ser realmente um elo nessa luta, né, pela segurança, né. Como eu falei, a gente não tem como pensar em sistema de segurança eficiente sem lembrar que a gente tem segurança privada, a gente tem a segurança pública, que as duas se cooperando, pô, é uma arma contra o crime. Porém, eu, sendo da segurança privada, não posso falar, pô, o vigilante ele precisa realmente me trazer, sendo que muitas vezes eu sei que eu não vou conseguir levar lá para ele um amparo, não vou conseguir levar para ele o apoio que eu preciso levar. Por quê? Por questões internas até da própria polícia.
Então, assim, acho que é algo que tem que amadurecer dos dois lados, mas, sem dúvida, seria seria não, né? É uma ótima ferramenta aí, a informação vinda do vigilante e o vigilante entendendo ali a importância do seu trabalho. Eu quero entrar num assunto agora que eu me dei conta, agora o Miller falando, me veio à cabeça, a respeito do vigilante bancário, essa relação que tem quando o policial chega e muitas vezes não quer se identificar armado sem mostrar funcional. Muitas vezes é por vaidade, né? Porque nós sabemos e temos muitas ocorrências de criminosos que vieram fardados justamente pela facilidade que a polícia tem de entrar no banco, até porque é prerrogativa, né? Tá cortando, minha conexão tá péssima aqui por causa da chuva, mas falar um pouco mais sobre isso aí, né? O policial que não entende o lado do vigilante. Eu acho que eu entendi. Com relação à parte muitas ocorrências acontecem porque a gente vê os policiais de verdade, né? Vão até ao banco, não querem apresentar funcional, querem entrar armados e causam uma situação ali. E sabe, tanto que há criminosos que vão fardados como polícia, arranjam uma funcional falsa, alguma coisa assim, porque sabe da facilidade que tem de entrar no banco, até pela prerrogativa da polícia com relação à parte da entrada. Mas sabe que numa instituição financeira é um pouco diferente, é necessário fazer a triagem de todas as pessoas que entram ali, tanto segurança privada, segurança pública, seja quem for, tem uma determinada situação, porque tem determinadas leis que não se aplicam a 100% dentro de uma instituição financeira, justamente por ter essa autonomia do trabalho que ela exerce, ou seja, mesmo eu sou um policial, eu quando chegar lá, eu tenho que me identificar, eu tenho que fazer todos os trâmites para que ele possa entrar na agência. E tem alguns que não têm essa paciência de cumprir todos os trâmites, querem entrar pela sua prerrogativa de ser policial, querem entrar e ponto final, ele é autoridade e acabou-se. É isso, é isso, né, o Ed? É isso. Mais a conscientização, né, do valor que o policial tem que saber o valor que o vigilante tem e também, assim como o vigilante sabe do valor do policial, né, saber ser compreensível e consciente, né. Eu não diria nem questão de ter paciência, né? Eu acho que o que falta mesmo para quem chega e toma esse tipo de postura, falta educação, né? Não é nem paciência que o policial está tendo, falta educação. Porque a gente sabe que ele está ali cumprindo a função dele, está cumprindo com as obrigações dele, está justamente trabalhando para evitar que haja ocorrências, por exemplo, de roubo a banco, ocorrências complexas que vão ter que acionar toda uma cadeia estrutural da polícia, que vão poder gerar vítimas. E simplesmente, se ele não entende que o vigilante está ali, cumprindo o papel dele, não entende que ele tem que se identificar, acho que não falta nem paciência, falta educação mesmo. Falta educação, ele entender, né, o lado do outro. O Clauber, ele caiu aqui, mas ele mandou uma pergunta aqui por escrito. Ô Lucas, só um instante, segurei a pergunta, só um instantinho, por favor. Coloca aí na tela esse comentário aí do Eduardo Vieira, esse último comentário aí, por favor. Vamos lá, deixa eu ler esse comentário aqui. Só conversa fiada porque não comentam nada sobre a vergonhosa portaria da Polícia Federal que exige somente a vergonhosa 4ª série, uma categoria onde 99% possuem nem o ensino fundamental completo, vigilância está falida no fundo do poço, somente aconteceram mudanças quando for exigido ensino médio completo, o resto é só essas conversas fiadas. Beleza, Eduardo, se você não sabe, é exigido na Lei 7.102, que é de 1983. Já começa por aí, já vi que você realmente não é segurança, não estudou, não é vigilante. A portaria 3233 não fala nada absolutamente disso. Tá ok? Então, a 4ª série só é exigida porque em 1983, que já tem mais de 35 anos a lei, e nós estamos desesperados para que haja a alteração junto aí com o Estatuto da Segurança Privada,
é que vai começar a melhorar. Mas enquanto isso não chega, a gente pede justamente batalha para que o vigilante estude, termine a sua formação, o seu primeiro grau, o seu segundo grau, faça a sua faculdade para se tornar um profissional melhor. Então, quando você for comentar alguma coisa, você primeiro estude o que você vai perguntar, porque justamente a sua conversa fiada, vergonhosa, da portaria, que não é uma portaria, Lei 7.102, pelo amor de Deus, de 1983. Vamos ser vigilantes, vamos ser seguranças e conhecer a própria lei. Se você não conhece a própria lei, amigo, você está na profissão errada. Se você está aqui por causa de dinheiro, você está na profissão errada. E eu agora fiquei chateado. Porque vamos lembrar aqui, né, pessoal? Vim falar besteira. A população brasileira aí, a maioria, cara, não tinha ensino médio completo, né? Então. Não tinha. E outra coisa, a maioria dos vigilantes não conhecem a própria lei. Não sabe que é lei 7.102 que exige a 4ª série. É lei que exige que seja 38. É lei que existe calibre 12 com tamanho de 24 polegadas no cano. A gente não pode nem diminuir isso, porque essa porcaria está na lei. Enquanto não houver alteração na lei. Lei. Pelo amor de Deus. Hein, Júnior? O camarada... Me desculpe aqui o meu desabafo. Quero me desculpar também a todos os outros. Mas quando me aparece uma pessoa dessa que vem fazer um comentário, que nem estudar para fazer o comentário, estuda, dá nisso. Amigo, Júnior, nós estamos... Não sei se a minha conexão tá dando para me ouvir. Então, cara, esse camarada, ele já há muitos e muitos anos ele comenta os meus vídeos. Tudo que ele comenta é só crítica. E, na verdade, eu já dei QTA nele, né? Um outro rapaz comentando ali também. Olha, garanto que o Milho é uma pessoa resolvida. Nós somos uma pessoa resolvida. Estamos aqui debatendo uma coisa. Você é uma audiência que não interessa. Não quer saber, não assiste, cara. Exatamente, viu? Tá cheio de coisas aí, velho. Não quer, não assiste. Um dos termos que eu sempre uso é o vigilícia, né? Que é o vigilante, que é o policial frustrado, né? Eu sempre falo isso, né? E a gente comenta conscientemente sobre isso. Toda hora. Porque é o seguinte... Pois é. Muitos vigilantes não querem que a gente fale nada errado, tem que só elogiar o vigilante. E tem coisa errada, tem coisa que... Esse rapaz que comentou é um que em todo vídeo meu ele fala que eu sou um vigilícia, sendo que eu sou o cara que mais combate esse tipo de vigilante. Para aquela pessoa que não entende a diferença do vigilícia para o vigilante bem equipado. Pessoal, nós queremos bons equipamentos, bons coletes, a gente quer que o vigilante tenha pistola, sim senhor, que ele possa utilizar a algema, que ele tenha uma taser, que ele esteja bem equipado, mas que ele esteja bem equipado pela necessidade que ele exige. Eu não tenho que estar com 350 manicaca, mais não sei o que, bandeira e ferramenta, e daqui a pouco eu tenho uma... Não! E com atitude de polícia. Polícia é polícia, vigilante é vigilante. A polícia faz um papel fundamental, o vigilante faz um papel fundamental. Os dois se completam, mas são duas coisas completamente distintas uma da outra. É distinto, eu acho que agora é o momento perfeito para a gente entrar na pergunta do Clauber aqui, né? Exatamente. Ô, Miller, qual é a diferença entre a segurança privada e a pública, na sua opinião? Qual que é a maior diferença, assim? Bom, eu acredito que seja a própria estrutura em si, né? Porque a segurança pública, logicamente, é financiado, né, pelo poder público, né? O investimento acaba sendo muito maior. Na segurança pública, por exemplo, a gente não busca o lucro, né? Não busca rendimentos. Agora você pega na empresa privada, né? Na segurança privada. O empresário, ele vê o posto simplesmente como mais uma fonte de renda. Então, assim, ele acaba investindo somente conforme o interesse dele. Então, muitas vezes, acaba se investindo muito pouco na estrutura da segurança privada. Às vezes, ele investe aqui, investe ali, simplesmente para fazer, por exemplo, uma jogada de marketing, para poder mostrar que tem uma estrutura consolidada, para poder buscar novos postos. Então, assim, eu acho que o que existe realmente de diferença ali é a estrutura, porque uma é paga com dinheiro do povo e a outra é paga com dinheiro de empresas privadas, né, que buscam, toda empresa busca justamente o lucro. Então, aí isso acaba afetando, né, investimentos, isso acaba muitas vezes impactando no trabalho final ali do vigilante. E, sem dúvida, né,
falei nessa parte de estrutura, é a própria legislação, né? Por exemplo, o vigilante, ele acaba tendo um monte de limitações em relação a material bélico e em diversas questões que a empresa, o profissional de segurança pública acaba não tendo. A gente tem diversas limitações, mas menores, porque quem investe na gente é o Estado, né? E como Estado, a gente acaba sendo um braço forte do Estado. E já quem está na segurança privada acaba muitas vezes aí ficando ao relento. E o problema maior é justamente a legislação, né? Porque o vigilante, dentro das suas limitações, ele tenta fazer o melhor que pode. Sim. Com o revólver 38, quando tem. E quando tem munição suficiente para aquilo. Exatamente. E o que as pessoas criticam muitas vezes sem saber para quem está reclamando. É vigilante reclamando para vigilante, cara. Vigilante não faz lei. Vigilante segue a lei. Ô Miller, deixa eu te fazer uma pergunta. Como foi aí? Agora vamos mudar aqui um pouco de assunto para a gente sair um pouco desse estigma, antes que os vigilistas comecem a dar tiro em todo mundo e querer prender todo mundo. Como foi aí, cara, essa parte do você ter a ideia de escrever um livro? Como foi que você sentiu? Você achou que tinha uma necessidade de falar, ter uma voz, então transmitiu aquilo para o livro? Porque nós sabemos que o Éder, ele transmitiu com muito afinco e muito bem dedicado no livro dele os acontecimentos na segurança privada. É tanto que porque a gente que conhece o Éder, quando a gente lê o livro e conversa com o Éder, é tipo como se fosse duas pessoas em uma só, porque se expressa bastante, e para a gente conseguir arrancar qualquer coisa desse homem para conversar é uma dificuldade, entendeu? Eu queria saber como foi essa sua ideia, como foi que você sentiu para poder você escrever o livro, cara. Fala um pouco do teu livro. Então, eu estava completando 5 anos de polícia em 2015 e eu acabei me envolvendo numa ocorrência no horário de folga. Me envolvi numa ocorrência no horário de folga e estava eu mais 3 policiais e a gente acabou sendo preso. A gente acabou indo parar no presídio militar Romão Gomes. A gente acabou respondendo um processo de homicídio. Aí nisso, né, foi um baita choque. Eram 2 policiais da Rota e 2 do BAEP. Aí nisso eu acabei indo parar no presídio militar Romão Gomes. Aí eu cheguei lá, tinha lido poucos livros da minha vida. No presídio você não tem o que fazer. Besteira ouvindo um monte de mentira, ou você fica lá ouvindo um monte de papagaiada de outros, perdendo e gastando tempo. Aí eu falei, vou fazer alguma coisa útil, até que meu processo se desenrole aqui. Falei, vou começar a ler. Aí nisso eu comecei a ler alguns livros e comecei a notar que, o jornalista escreve sobre polícia, o advogado escreve, diversas pessoas acabam falando sobre polícia, só que poucas pessoas que sentiram na pele o que é ser polícia, o que o policial enfrenta lá no dia a dia. É igual, o que o vigilante enfrenta na sua rotina de trabalho. E aí eu peguei e falei, preciso escrever algo sobre. Falei, posso usar essa minha história para poder abordar toda a temática policial e escrever realmente sobre o que o policial enfrenta no dia a dia, em relação a injustiças, a problemas simples, que parecem simples, mas que você vê todo no contexto, que é algo que vai se juntando com outros problemas, se tornando algo ali que exige muito do policial. E aí eu acabei, fiquei 2 meses no presídio e acabei conseguindo a minha liberdade provisória. Aí continuei na polícia, só que eu fiquei 1 ano e 2 meses respondendo esse processo em liberdade, até que, devido a um recurso da promotoria, eu acabei voltando novamente. E aí, durante esse período, eu fiquei sem escrever, fiquei sem as anotações que eu fiz, eu acabei abandonando. Mas aí, quando eu voltei para lá, eu falei, agora eu preciso colocar isso em prática. E aí eu passei a me dedicar à literatura, e aí eu li 93 livros nesse período que eu fiquei, acabei ficando mais 15 meses no presídio. Li 93 livros, era uma atividade diária, a leitura. A leitura, para mim, era uma questão até de pesquisa, né? Era um ponto de fuga para mim, porque era um momento ali que eu
me senti afastado de tudo aquilo ali, e lendo e trabalhando num projeto que era o livro. E aí eu peguei e falei, pô, vou construir esse livro. Aí eu saí, aí o livro, né, tava tudo escrito ali, a lapiseira, precisava digitar tudo aquilo ainda, contei com a ajuda dos meus irmãos, que eram menores aí e acabaram me ajudando. Aí até um dia que, né, justamente, né, veio da segurança privada, o Tenente Santini acabou me apoiando, e aí eu consegui colocar esse livro para rodar. E é um livro que ele fala sobre o contexto policial, justamente sobre a problemática policial, sobre o que a gente passa no dia a dia, chama, né, Força e Honra, o preço de um juramento, que é qual o preço que a gente paga por escolher trabalhar na área de segurança, por escolher trabalhar na área de segurança pública, num país onde tudo parece ir na contramão do que é certo, em que as pessoas não valorizam seus profissionais, não valorizam os profissionais de saúde, os profissionais de educação, os profissionais de segurança. E aí o meu livro ele traz diversas histórias que englobam esse mundo policial. Ô Miller, eu vou falar mais aqui. Uma coisa que eu estava conversando com o Éder outro dia, acho que foi ontem, né, Éder, sobre responsabilidade. Foi ontem, foi mais ou menos isso. Isso é uma coisa que eu fiquei curioso. Quando você, logo que você prestou concurso, que você entrou, que você começou a se ver como policial, o Miller policial, quando foi que você realmente sentiu pela primeira vez o peso da responsabilidade que você estava assumindo? Porque o que falta a muita gente é saber do peso. Todo mundo quer ser, mas ninguém sabe o peso da responsabilidade que é assumir qualquer coisa, em qualquer situação. Mas falamos aqui na segurança pública, justamente por causa nesse nosso debate entre o pessoal que fala que quer ser vigilância, não quer ser vigilância, quer andar todo tático, quer andar todo armado, mas não sabe do peso que traz todas aquelas coisas que você está utilizando. Quando foi que você sentiu assim, a primeira vez que você sentiu o peso da responsabilidade, assim, não, eu agora sou policial, estou fardado, tenho uma responsabilidade. Como foi que você sentiu? Como foi isso para você? Então, o peso, na verdade, você já começa a sentir na escola, né? Eu falo que desde o primeiro dia, tudo que você fizer já não corresponde mais só a você, né? Você representa toda uma classe. O que eu fizer, eu represento uma instituição de quase 200 anos. E isso aí já começa a partir do seu primeiro dia, né? Você vai lá, assinou a posse, você nem começou ainda o curso lá e você já começa a sentir que você faz parte agora de um grupo onde tudo que você fizer importa, tanto no horário de folga, no horário de serviço, e que você, por representar esse grupo, você não pode mais falhar. Se você errar, você vai ser muito cobrado e a paulada vem, né? Então, assim, logo na escola eu já comecei a sentir esse peso. O peso, né, da responsabilidade, das regras, porque a gente acha que a gente segue muitas regras na sociedade até o momento que a gente entra numa instituição militar, onde você tudo tem que dar ciência, onde você a todo momento, com o passar do tempo, você já nem percebe mais isso, mas você, logo que entra, você fala, pô, eu tenho realmente que fazer a barba todos os dias, eu tenho que estar com a bota brilhando, eu tenho que estar com a roupa bem passada, eu tenho um horário a cumprir, eu não posso me atrasar em nenhum momento, eu não posso falhar, porque praticamente você não tem mais o direito de errar, né? Você pode até errar, só que você vai pagar o preço. Então, assim, eu acho que na escola eu já comecei a sentir o peso do que é ser um militar, né? Do que é ser um profissional de segurança pública. Não sei se vocês estão me ouvindo aí. Estou ouvindo, show. Então, falo justamente isso também no meu livro, falo sobre isso, né? Eu incentivo essa pessoa, porque muitas vezes, muitos que têm polícia no coração, então tem muito padeiro, muito cara que tá varrendo rua, que é muito mais polícia do que muito polícia que tá fardado, né? Nas viaturas aí. Porque eles têm polícia no coração, né? Eu incentivo o estudo, né? Para a pessoa alcançar aquilo por mérito, né? Na polícia existe o policial verdadeiro e o policial concurseiro, que é aquele que entrou só por causa de uma prova, né? E não tem polícia no coração. Então eu falo justamente sobre o orgulho da função, né? E muitos não têm também vigilância no coração, segurança em si no coração, porque você tendo a segurança no coração, você vai fazer teu papel aonde?
aonde for, seja na força pública, seja numa força municipal, que são as guardas civis municipais, mas você vai estar desempenhando o teu papel, independente de onde você esteja, faça o teu melhor, né? Eu sempre falo isso. E no livro eu incentivo muito, porque muitas vezes as pessoas que querem alcançar a segurança pública e não conseguiram passar em um concurso, eles vão numa força mais similar, numa função, aliás, similar, né? E aí se torna frustrado, cara. E eu acho que enquanto você está na segurança privada, que é esse o foco do meu comentário, dê o teu melhor dentro do teu posto, dentro da tua categoria, dentro da tua função, mesmo com as limitações impostas, mas busque conhecer cada vez mais a legislação e o que pode, o que não pode, o que você deve fazer, o que você é proibido de fazer, para não fazer nhaca, né? Mas dê o teu melhor e estude. Quando você conseguir passar em um concurso e for, aí sim, mas muitos querem transformar a segurança privada em uma polícia que ainda não existe, né? Precisa muita mudança, né? Muito avanço na legislação para a gente chegar num nível dos Estados Unidos. O pessoal usa muito esse contraste de Estados Unidos, mas é que cada cultura é uma cultura e a gente tem que fazer o melhor dentro das possibilidades que a gente encontra, dentro daquilo que a gente consegue atuar. E ter valor, você sabe, tem que conhecer o teu valor, o vigilante tem que conhecer o valor dele na função dele. E ele é um complemento, sim, mas não pode a pessoa confundir, né, esse complemento e tentar ser o que não é. Eu acho que é o melhor papel do vigilante é ele fazer no dia a dia a função de um vigilante, né, e não tentar passar barreiras aí. Ó, o Clauber chegou aí, pode falar melhor sobre os Estados Unidos do que eu, né? Clauber! Eu nem estava escutando. Qual foi a pergunta? Falando sobre o vigilante frustrado, que ele acha que é policial e ele quer transformar a segurança privada em uma polícia. Tem um bem famoso aí, né? O pai da polícia privada. Geral. Travou aqui, geral. Vocês estão me ouvindo? Tô te ouvindo perfeitamente. Então, muitas pessoas usam os Estados Unidos como comparativo, né? E a realidade é totalmente diferente da segurança privada dos Estados Unidos para a segurança privada daqui. E aí também, até mesmo você sempre comenta, né, Cláudio, que aí também tem muito vigilante frustrado. E olha que aqui é um pouco mais fácil de entrar na polícia do que no Brasil, né? No Brasil tem que prestar concurso. Aqui, você, como cidadão, você pode tentar aplicar para a polícia sem prestar concurso. Não existe concurso aqui. E tem bastante gente, cara. Tem bastante gente que é frustrado, né? Não conseguiu realizar esse desejo, esse sonho. E aí vem para a área da segurança e tenta fazer o que a gente chama dos vigilícia, né? Que é aquele vigilante que quer ser polícia. E acaba se dando mal, porque aqui a lei funciona, né? Eu já tive no meu time um supervisor preso e 2 vigilantes por querer ser polícia, né? E aqui não dá muito bom não para esses vigilícia, que a lei funciona. Então, o que eu sempre falo, né? O vigilante ele tem que saber que ele é vigilante, que polícia é polícia, né? Aqui a gente tem um pouco mais, eu posso falar de liberdade, né? Devido às leis no meu caso na Flórida, devido às leis a gente tem um pouco mais de liberdade, mas é praticamente igual à segurança privada do Brasil, praticamente. A diferença daí são as leis federais, né, que favorecem aos vagabundos, né? Ô Miller, te fazer. Tinha um outro. Tava aqui pensando com relação. Como foi a dificuldade para você com relação à parte desde o curso de formação? Quanto tempo você passou no curso de formação na escola da polícia? Como foi quais foram as dificuldades? Ou seja, se era muito pesado, se não era muito pesado, eu falo em termos, não na parte física, que na parte física a gente sabe que para todos são iguais, tanto para a segurança pública, para a segurança privada, temos que estar sempre bem fisicamente. Eu falo na parte intelectual da coisa, na parte teórica, na parte na parte legal. Como foi esse contraste, esse choque daquilo que você conhecia para a formação, desde a academia de polícia
logo os seus primeiros tempos de polícia, trabalhando na ativa. Conta aí um pouco dessa parte dessa experiência. Qual foi essa dificuldade da parte intelectual da coisa? Então, eu até chego a falar no livro, eu acabo utilizando ali, são 2 capítulos justamente para falar sobre a formação do policial, né? No estado de São Paulo, a gente leva 1 ano para poder formar o nosso policial. E, para mim, a maior dificuldade no início foi a questão do translado, né? Que eu tinha que, por exemplo, eu viajava 200 quilômetros por dia para poder estar indo para poder fazer o curso da polícia. Na época, eu fazia faculdade, eu procurei, durante o curso da PM, ainda estar cursando a faculdade. Então, assim, para mim, aquilo ali foi um grande impacto. E o que pesou bastante para mim era justamente a quantidade gigantesca ali de matérias, né? Acho que só no primeiro módulo eu tive, por exemplo, a gente teve que fazer 50 provas. Então, são muitas matérias, por exemplo, é muito extenso, né, a carga horária. Isso aí, para mim, impactava muito, porque eu tinha que estudar, por exemplo, para a faculdade, e aí depois para a classificação ali na polícia. E aí, tanto é que o curso é dividido em 2 módulos, né? No primeiro módulo eu acabei fazendo em Pirituba, em São Paulo, e o segundo módulo, que eu poderia fazer próximo da minha casa, eu acabei indo parar em Sorocaba, justamente pela dificuldade ali em conseguir me adequar, né, no ambiente universitário e também no ambiente policial ali, em questão das matérias que eu tinha que cursar. Então isso aí foi que pesou bastante para mim, porque são inúmeras provas e elas muitas vezes são 2 provas no dia, 3 provas no dia, e a rotina vai ficando maçante, né? É de segunda a sexta, tudo, aí chega no final de semana você tem escala de guarda, você começa a entender, né, que, guarda não se discute, você vai lá e cumpre, você começa a entrar num contexto ali que é bastante exaustivo. Isso aí foi bem difícil para mim me adaptar na escola. Ou seja, para ser policial tem que estudar. Tem que estudar, não tem jeito. É porque tem muita gente que quer ser policial com 200 horas de curso só. E a gente tenta lembrar do pessoal, você tem que estudar para exercer a sua profissão com excelência. Quer ser policial? Beleza. Vê a dificuldade que o cara passa para poder se formar policial e você quer ser com um curso de 200 horas? Não dá. Mas é bem interessante. E qual foi a dificuldade que você passou assim logo no começo, quando você se viu dentro de uma viatura, já estava efetivo? Como é que foi? Então, a minha primeira dificuldade mesmo, eu até falo no livro, né? A gente você sai da escola e você fala, agora vai começar o jogo, né, meu? Agora eu sou polícia, agora eu tô na rua. E aí você chega, e na época, né, pelo menos ali, eu cheguei num batalhão, por exemplo, onde faltavam viaturas. A gente chegou na época em 60 policiais nesse batalhão, e ao menos uns 10 foi trabalhar efetivamente no status 01 ali, né, no rádio patrulhamento. E todo o restante ficou trabalhando no POP, foi trabalhando a pé. Então, assim, já foi logo de cara ali um banho de água fria, né? Porque você olha para uma estrutura gigantesca, que é a polícia, no caso, a gente tem 6.000 viaturas. Só que mesmo assim, você vê ali algumas rachaduras em toda essa estrutura. E logo que eu cheguei, eu falei, caramba, meu, coisas que eu não imaginava, né? Que policial passava, que é falta de viatura, falta de material, muitas vezes falta de um colete, falta de armamento. E aquilo para mim era tipo, isso aí não existe. E aí a hora que eu fui apresentado na rua ali, eu comecei a ver todas essas dificuldades. Aí eu acabei trabalhando 3 meses nesse POP, trabalhando patrulhamento ostensivo a pé, até que eu consegui trabalhar na Força Tática. E aí assim, acabou mudando, né? Que na Força Tática as coisas eram um pouco melhores, né? A estrutura era um pouco melhor, mas assim, isso já faz 10 anos. E eu hoje, né, eu falo pro pessoal, eu vejo muita gente ainda reclamar, o próprio policial reclamar, mas eu falo, olha, pouco tempo atrás, olha aí há 10 anos atrás, o que a gente tinha? O que a gente tinha de material? O que a gente tinha de viatura? Hoje, por exemplo, igual eu falei, né, a gente trabalha com 4 fuzis numa viatura, a gente tem uma viatura, algumas até blindadas, isso e aquilo, claro, né, a gente tem que melhorar muita coisa, principalmente na questão da valorização pessoal do profissional, porém, assim, muita coisa melhorou, mas
o que pesou logo de início foi o impacto de ver que aquilo que eu olhava de fora, né, como um cidadão civil, e via como algo grandioso, e falava, pô, ali não existe problemas. Aí, logo que eu apresentei, eu vi que havia diversos problemas aí, muitas vezes por falta de gestão. Olha, vamos dar uma comentada aí nesse comentário. Para ser polícia tem que estar no sangue. Questão de estudar, cara esperto nos dias de hoje, sai fora e vai procurar outros concursos, porque a vida de polícia só quem sabe, só quem vive. Cara, eu discordo completamente, cara, porque se você não for inteligente na polícia, você não se dá não, filho. Como é que você vai elucidar crimes? Como é que você vai abordar as coisas? Eu acho que esse é o pensamento que eu, particularmente, quero combater. É que muitos pensam, eu sou vigilante. Eu tenho uma formação universitária, não vou ser vigilante. Por quê? Se é uma coisa que você gosta, se é uma coisa que realmente está no seu sangue. Nós temos aqui um exemplo claríssimo. O cara fazendo faculdade, estudou pra caramba, tá na polícia, tá porque gosta, garanto que tá porque gosta, não tava. E estava em uma função que ganhava mais antes de entrar na polícia. Tem mais esse detalhe aí. Tem, porque gosta da polícia. É porque gosta. Então vamos acabar com esse negócio de o cara que estuda muito na hora do QRU foge. Não foge, cara. Aquele cara que tá lá porque gosta, ele não foge. Ele só é mais esperto no coração, hein, Júnior? O cara que tem polícia no coração, ele estuda para alcançar isso também. Então ele tem que estudar de qualquer forma. Em qualquer função, até o vigilante, para você exercer uma função de vigilante de forma plena, sabendo dos teus direitos e deveres, você tem que estudar, de uma forma ou de outra. Para você ser qualquer profissão, você tem que estudar. E hoje em dia está muito mais concorrido por causa disso, né? E não só, né, porque também a parte que as pessoas esquecem é a parte da legislação que rege a sua vida, a legislação que rege a sua função, a legislação que rege o posto de trabalho onde você se encontra, o que você pode, o que você não pode. Ou seja, você tem que ser uma pessoa que estuda. Eu vi um comentário aí, Júnior, eu vi um comentário que passou aí do Maurício, aí ele perguntou sobre isso, né, sobre as atualizações, né. É isso. Boa noite, Éder. Na sua opinião, quais são os principais impactos profissionais e pessoais que a falta de atualização pode acarretar ao vigilante? É o que a gente está falando. Agora eu lembrei do comentário por causa disso. A pessoa tem que buscar o conhecimento por si, porque se a atualização formal na lei é a reciclagem que é feita a cada 2 anos, e essa reciclagem é só para você relembrar o que foi repassado no curso, né? Então, eu acho que a atualização, de fato, é aquela que o vigilante corre atrás. Curso complementar, o que ele busca, não precisa ter certificado. O importante é você buscar informação, adquirir aquilo para você e usar no dia a dia. Esse tipo de atualização que eu acho que é o que falta em muitos vigilantes, né? Que é o quê? O estudo. O estudo eu não falo sobre diploma, sobre certificado, eu falo em conhecimento, né? Esse que é o estudo principal. Porque por exemplo, quando saiu a portaria 3233, nenhum vigilante recebeu o certificado porque fez a portaria 3233. Recebeu? Tem que se atualizar, né? Quando você faz o curso de vigilante. Quando existe uma alteração na lei que seja aprovada depois, ninguém vai fazer um curso para poder saber daquela lei. Todo mundo vai ouvir aquela lei pelas vias públicas, pelo rádio, jornal. Você não vai receber certificado por causa daquilo. Então, mas aquilo é conhecimento que você adquiriu. Isso é uma obrigação sua, você tem que conhecer. Quando houve alteração na portaria, né? Você vai começar a viver, de fato, o que diz a portaria, mas você só vai atualizar formalmente na próxima reciclagem. Isso que eu digo. Então, você tem que se atualizar por si só, você correr atrás da informação, né? Para você atuar de uma forma mais plena no dia a dia, né? Então, o que falta é parar com esse negócio de o cara que não estuda é que vai estar no QRU. De onde é que é isso, cara? O cara que estuda é que ele vai preparado para o QRU. Para receber, para saber tudo, para saber da melhor forma como resolver. Que tem uns que você pode resolver na conversa, outros você pode resolver chamando a polícia, outros você pode resolver com uma atitude mais enérgica sua. Você tem que ter a inteligência e o discernimento para isso. Júnior, eu sempre falo que é o título do meu livro, né? Segurança Privada do Brasil tem que estar no sangue. E tem que estar no sangue para você trabalhar bem, né? E você tem que correr atrás do conhecimento. Na polícia também tem que estar no sangue, tudo tem que estar no teu sangue, mas você que tem que correr atrás.
Não vai vir nada de graça na tua mão. O que vem de graça, você não valoriza. Aquele concurseiro que passou na polícia militar, polícia civil, seja o que for, de uma forma fácil, ele não vai valorizar isso aí. É o cara que corre atrás, que sabe, que dá o sangue no treinamento, no estudo. O cara fica noites aí, passando sono aí para poder estudar, ele faz cursinho, corre atrás. Esse cara aí vai valorizar a polícia de uma forma extraordinária, né? E na segurança privada a mesma coisa. Você tem que correr atrás do teu conhecimento. O que eu acho falando com a parte dos concurseiros, eu acho que tem concurseiro que tira a vaga de realmente quem seria um bom policial. Daquele cara que está trabalhando, tem 2 empregos, tem que sustentar a família, ao mesmo tempo tem que estudar para poder passar. Enquanto o concurseiro está sentado na mesa dele, estudando dia e noite, e não tem que se preocupar em pagar casas, pagar renda, pagar aluguel, pagar conta de água, pagar conta de luz. O que é isso? O Esdras Antunes, eu não estou distorcendo o que você está falando, não, brother. Ninguém está distorcendo, só estou dizendo que quando você fala questão de estudar, o cara esperto nos dias de hoje não sai não, cara, não sai. Quem gosta de ser o que é, ele vai estudar para melhorar naquilo que ele quer ser. Eu não sou é uma vigilante. Crítica, né? Não é uma crítica, velho. Por exemplo, eu sou vigilante há 20 anos. Eu tenho cursos fora, cara. Eu tenho cursos no Brasil, tenho curso em Portugal, tenho curso na Ucrânia. E fiz porque quis melhorar de situação. Eu procuro por aquilo, que nem nós temos aí o Marcelo que está com a gente, da Hawkeyes. Eu fiz curso com o Marcelo, você tem necessidade de fazer, eu estou em Portugal, fazendo curso no Brasil, você tem necessidade de fazer, eu tenho necessidade porque eu gosto de aprender. Quanto mais eu sei, mais sorte eu tenho, mais treinado eu sou para exercer a minha função. Então ninguém está distorcendo o que você está dizendo. Nós estamos dando uma opinião em que esse negócio de quem não estuda é que está lá resolvendo e quem estuda procura outra profissão, isso já acabou, cara. Eu procuro ser o melhor segurança possível. E outra, eu hoje, se eu voltar para o Brasil, eu vou voltar como vigilante. Eu não tenho... não vão me aceitar como chefe ou supervisor. Então eu tenho que estar preparado para trabalhar como vigilante, começar do zero de novo. Ô, Miller, então se eu quiser começar do zero, é assim que tem que ser. Pessoal, até vai fugir um pouquinho aqui do assunto de vocês aí, mas eu queria fazer uma pergunta para o Miller que é muito pertinente para a gente também, né, cara, que é da segurança privada. Miller, eu queria saber o que mais atrapalha a polícia na questão da legislação, né? A gente sabe que na segurança privada é a legislação atrasada, né? Que a legislação é muito antiga e isso acaba atrapalhando muita gente. Eu queria saber na questão da polícia, o que mais atrapalha a polícia na questão de legislação? Essa pergunta sua é bem complexa, né? É uma pergunta bem complexa. Eu acho que levaria horas se fosse discutir ela a fundo realmente. O que eu vou falar assim, o que atinge o que influencia diretamente na minha atividade, né? Que eu faço o patrulhamento ostensivo, né? No caso no BAEP. O que até acabei me enrolando, mas é assim, por exemplo, o que a gente faz diariamente são diversas prisões. Só que eu prendo um cara 20 vezes, eu prendo um cara 10 vezes, 12 vezes, 15 vezes. Por quê? A gente tem uma lei, né, diversas leis, que elas acabam criando um sistema de impunidade que acaba sempre criando um retrabalho, pois a polícia prende, e prende mais uma vez, e prende novamente, e aí simplesmente, no outro dia, o cara está solto na rua. E hoje a gente tem, né, eu falo que até o serviço de atendimento ao cliente, né, você prende o cara hoje, amanhã ele vai lá, passa pela audiência com o juiz, e acaba muitas vezes já sendo liberado, porque aí ele fala que muitas vezes ele foi agredido, ele fala que ele passou por algumas situações constrangedoras durante a prisão, e aí novamente o cara está na rua. Esses dias, por exemplo, eu tive uma ocorrência bem complexa, uma ocorrência que acabou resultando, né, na morte do infrator. O cara tinha sido preso simplesmente 17 vezes. Isso porque ele tinha 17 anos de idade. Então, assim, como que
chega a esse ponto. A gente ter pessoas, por exemplo, teve um, por exemplo, eu acabei prendendo ele, ele tinha sido preso 24 vezes. E ele falou, logo eu tô na rua novamente. Então, assim, a legislação, ela simplesmente solta o bandido. A gente prende muito, trabalha muito, para simplesmente, daqui a pouco, tá todo mundo na rua. Então, assim, eu acho que isso é o que impacta diretamente no trabalho da polícia. Porque se esses que a gente acabou prendendo permanecessem presos e não tivesse essa sensação de impunidade, eu acredito que os índices criminais seriam muito menores. Porque o cara que cometeu 17 crimes, foi preso 17 vezes, com certeza ele deve ter cometido pelo menos uns 50 crimes, né? Porque e os que ele não foi pego? Então, assim, eu acho que todo o nosso sistema judiciário, né, as nossas leis, que acabam criando brechas para que os criminosos voltem às ruas, é o que acaba impactando no trabalho da polícia. Miller, agora imagina só, né? Vocês aí como policiais, né, militares, federais, civis, vocês, quando acaba o serviço de vocês, aqui igual aqui nos Estados Unidos, a gente volta para casa armado, né? A gente tem um porte de arma. Agora imagina você trabalhar de vigilante, vou dar um exemplo, vigilante de banco, e aquele vigilante acaba detendo o vagabundo, e no final do dia o vagabundo está solto. E aí o vagabundo sabe que o vigilante foi quem denunciou ele para a polícia. Né? A gente tem vários casos aí que o vagabundo é solto e ele volta e assassina o vigilante por saber que aquele vigilante volta para casa desarmado. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais se você é a favor do porte de armas, se você é contra. Eu vivo aqui num país onde todo mundo tem arma, o que facilita muitas das vezes até para a própria polícia, onde cidadãos ali ajudam a polícia a prender o cara se tiver que prender. Eu já ajudei a polícia aqui inúmeras vezes, pelo menos umas 4 vezes, de algemar a pessoa e tudo. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse tão problema, né, que eu levanto essa bandeira aí, para todo mundo ter porte de arma, não só o vigilante, mas qualquer cidadão que tenha antecedentes criminais e residência fixa, né, ter o porte de arma para se defender. Até porque a gente só tem uma vida, né? E, às vezes, o Estado está ocupado com outra ocorrência e o Estado também não consegue prever onde é que vai ter uma ocorrência, né? Infelizmente, a gente tem muitas pessoas, né, que vão na contramão, né, do porte de arma, da posse de arma, e as pessoas sempre acabam explorando, né, algumas ocorrências negativas que acabam acontecendo para poder justificar as suas teses ali contra, né, a liberação do porte de arma. É até vergonhoso, né, a gente imaginar que um vigilante ele trabalha o dia inteiro, trabalha ali muitas vezes 12 horas, trabalha num turno numa empresa, trabalha num turno em outra empresa, trabalha também no seu horário de folga, muitas vezes sempre armado, e aí simplesmente, pela legislação, parece dar a entender, né, que ele não tem competência para poder, por exemplo, ir embora armado. Então, assim, é vergonhoso, né, a gente não dá meios, não garantir que ele possa ter o direito, por exemplo, de ir embora para sua casa armado, de ter o seu porte de arma, de ter meios de se defender. Né? O vigilante já né, para nós, isso já é uma questão assim muito complexa. Eu já cheguei a ficar um tempo, por exemplo, desarmado, e para nós isso daí já é complexo. Imagina para o vigilante e para o cidadão, né? O cidadão comum, por exemplo, que ele também não tem essa condição de estar podendo se defender. A gente promessa de campanha de muitos, né, de números aí, e a gente continua engatinhando nesse sentido, e ninguém parece estar pensando justamente nessas questões, né, que o vigilante, a gente falou, né, no momento da live aí, sobre essa questão do vigilante passar informação, do vigilante atuar, do vigilante isso, aquilo, mas muitas vezes não tem ninguém lá olhando pelo vigilante, não tem ninguém olhando para essas dificuldades que a classe acaba passando aí, né. Então, assim, eu sou completamente a favor, acho que realmente, né, é um grande diferencial, faria um grande diferencial para toda a categoria, e seria muito positivo, porque justamente, né, a própria questão da segurança do profissional, e seria até uma maneira de começar, né, talvez, o porte de arma, isso, aquilo, para todo cidadão, isso, aquilo, mas a gente está falando de qualquer cidadão. A gente está falando de um cidadão que passou por um preparo, um cidadão que todo dia está armado. Ele não tem mais aquela questão daquela curiosidade da arma. Todos os dias ele está armado, que é o vigilante. Então, assim,
eu acho que seria a primeira barreira seria justamente liberar o porte de arma para quem é capacitado, para quem trabalha justamente com arma. Então, assim, eu acho que um grande passo seria liberar o armamento para o profissional de segurança privada. Show de bola. Deixa eu emendar outra pergunta aqui. Como é que a polícia vê um vigilante? Como é que você vê um vigilante? Digamos, o Lucas trabalha aí na mesma área que você, o Lucas precisa chamar a polícia, você chega na ocorrência, como é que você vê um vigilante? Então, eu sempre vejo o vigilante como um aliado, né? Só que eu não posso falar pela polícia inteira, eu não posso falar pelos demais policiais, porque, assim, a gente mesmo falou, né? A gente tem excelentes profissionais na segurança privada, excelentes profissionais na segurança pública, mas a gente também tem muita gente que está lá que não entendeu o seu papel, que não entendeu aquilo que tem que fazer, né, para poder somar. É assim, eu vejo o vigilante como um aliado. É igual eu falei antes, né? Muitas vezes é o vigilante que vai me passar informações, é o vigilante que vai me passar o que está acontecendo, ele é o meu primeiro contato quando eu chego, por exemplo, numa ocorrência que seja um roubo de uma empresa. Então, assim, eu vejo como um aliado. Eu ia, inclusive, fazer uma pergunta, né, mais ou menos parecida com essa aí que o Clauber falou, né? No seu caso, você está esperando o reforço do Miller, né? Já que o Miller trabalha na mesma área que você. Foi até bom pegar o contato dele aqui, cara. Tô passando um sufoco aí de vez em quando. Então, Miller, qual que é, assim, o maior número de ocorrências, assim, que você pega envolvendo o vigilante, cara? Qual que é, assim... Então, geralmente, quando eu acabo tendo contato, né, com vigilantes, geralmente é com o vigilante ali que trabalha na rua, né, que o pessoal chama de PIRIL, né, que é o vigilante que trabalha na rua, com o vigilante de empresas, vigilantes de estabelecimentos públicos, né, que a gente está direto em estabelecimento público. Então, a gente chega lá, tem o pessoal aqui em Campinas, antes era agora mudou a empresa, né, antes era Gocil, agora é uma outra empresa. Então, assim, geralmente eu acabo tendo contato não em situações de ocorrência, porque as ocorrências mais complexas, por exemplo, né, que são roubos à empresa, isso, aquilo, são poucas, né, que ocorrem no ano, que a gente acaba tendo que atuar. Então, assim, eu não tenho esse contato no momento de ocorrência. A maioria dos contatos é geralmente, vamos encostar ali na empresa ali, encosta ali, tomar um café, usar o banheiro, isso, aquilo. Então, acaba tendo mais, assim, um contato meio que amistoso, não em situação de conflito, na situação ali de ocorrência para ser resolvida. E você, como policial, quando vê um vigilante, né, aqui nos Estados Unidos, de vez em quando a gente bate um papo com a própria polícia e tal, e eles falam, não, aquele vigilante ali, ele é bom, ele poderia ser um bom policial. Vocês aí, né, que trabalham em 4, uma viatura, quando vocês veem um vigilante, assim, bom mesmo, um cara bem apresentável, que sabe falar, sabe se comportar, vocês comentam alguma coisa, vocês falam... Então, até esses dias eu estava comentando, né? Tem me fugiu o nome dele. Porque a polícia sabe, né? Quando o vigilante é bom, né? Aquele vigilante que sempre passa boas informações, da forma educada, de forma direta, né? Sim. É que me fugiu o nome de um profissional, que, por exemplo, né, vou até falar, né? Que ele trabalha na empresa de um amigo meu. E até toda vez que eu chego lá na empresa, ele sempre trata a gente muito bem, isso, aquilo, tal, e a apresentação dele é impecável, uma pessoa que fala muito bem. E aí, no caso, o patrão dele, né, que é meu amigo, ele falou assim, cara, eu queria promover esse vigilante, ele chegou a comentar, ele falou, eu queria promover ele e tal, isso, aquilo, mas, eu preciso dele nessa função que ele está fazendo. Eu preciso dele nessa função, porque, cara, olha como que ele desempenha o papel dele e tal. Aí a gente falou, o cara é diferenciado mesmo, ó, tal, olha lá, tal, as atitudes dele, né, a educação com que ele trata as pessoas, que, assim, eu acho que o grande diferencial de qualquer profissional é a educação. Então, assim, esse vigilante, no caso, sempre ali bem apresentado, e passa confiança, né, devido à apresentação pessoal dele, devido à maneira dele se portar, a maneira dele falar, e aí até assim, ele falou, todo mundo que vem aqui fala bem dele. Então, assim, realmente, a maneira da gente se portar, a maneira da gente conversar com as pessoas, acaba passando uma impressão de um bom profissional, né? E, na verdade, a gente só acaba externando o que a gente é, né? Um bom profissional. Então, assim, realmente a gente acaba comentando, sim, quando a gente tem contato com bons profissionais da segurança privada. Essa é uma outra coisa que a gente sempre fala, né? Como o perfil profissional muda conforme o mercado exige, né?
E o perfil do profissional antigamente de cara fechada e braço cruzado e ninguém chega perto de mim, etc e tal, isso aí é na época da criação da lei. Anos 80 era assim. Hoje em dia o profissional precisa também se orientar quanto a isso, né? A educação, o respeito, tratar bem. O pessoal muita gente ainda está no sistema antigo, né? Ele trata muitas vezes o cliente do contratante de uma forma grosseira, né? Ele acha que ele é vigilante e o vigilante tem que ser daquela maneira rústica, né? E a educação é uma das coisas que precisa alterar muito na cabeça de muitos vigilantes, né? E muitos ainda comentam aqui, até quando a gente estava divulgando o banner da live, eles falaram muito sobre isso, né? Que a gente só critica o vigilante, e não é que o vigilante muitas vezes não sabe receber crítica, ele só quer ser elogiado. Já comentei isso há pouco e volto a falar isso, né? Quando a gente fala em se atualizar, é se atualizar de verdade em todos os sentidos, não só apenas em armamento, não só apenas em legislação, mas o vigilante mesmo se atualizar sobre o dia a dia, sobre o que acontece ao redor, né? E modificar o perfil, né? Porque a gente precisa de vigilantes ativos dessa maneira, né? Também outra coisa que comentaram num banner que a gente estava compartilhando é que a gente tem que parar de chamar pessoas da segurança pública para fazer live, né? E ninguém da segurança pública chama o vigilante para fazer live. Eu gostaria de responder ao vivo aqui que essa live só está acontecendo porque o Miller, que é da segurança pública, me convidou para uma live. Eu falei, então vamos fazer com a gente primeiro. Então, como que pessoas da segurança pública não convidam? Aí tá a resposta já, né, Miller? E vamos fazer lá no teu Instagram, lá, assim. Opa, vamos sim. Vamos falar lá mais um papo mais literário lá, né? Exatamente. Muito bom essa troca de informação, né? Essa troca de informação é muito bom, até porque muita gente que quer, como eu falei no meu livro, muita gente que quer fazer parte da segurança pública não sabe o que acontece e ele quer se transformar do dia para a noite, né? O teu livro é uma dessas coisas, né? Que a pessoa que lê ali, eu não li tudo, só tem uma parte que eu conheci, porque o meu livro físico chegou hoje, né, Miller? Ele está com essa dificuldade no envio de livros aí, até por causa da pandemia, questão do correio, o número baixo de funcionários, etc. Mas a tua obra é uma obra que eu indico para todo aquele que quer ser policial, conhecer um pouco mais do dia a dia, antes de tentar se transvestir de policial, né, sem ter chegado lá, né, conhecer os desafios da profissão. E até mesmo, eu não vou fazer propaganda do meu livro, mas muitos que querem conhecer um pouco da área da segurança privada, acho que tem que buscar não só o meu, outros livros, outras literaturas aí, para conhecer um pouco mais sobre aquela profissão que você quer entrar, porque senão é o que muitas vezes a gente fala, né? A pessoa cai de paraquedas, não sabe como é aquela função, mas ele se vê nela sem saber o que tem que fazer, e aí dá o que dá, né? A ocorrência acontece, muitas vezes o cara nem sabe o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Deixa eu fazer uma pergunta, Miller. Se a pessoa quiser adquirir teu livro, como é que faz? Então, eu tenho um site, né, que é o www.forceonraolivro.com.br. Pelo site, você consegue estar adquirindo o livro. Tem lá o link do PagSeguro e tal. Tem essa seria só a única maneira, né? Sim. Provavelmente, a partir de... até o final de fevereiro, eu vou estar disponibilizando ele no Amazon, né, pelo Kindle e tal, que assim, eu estava tendo algumas dificuldades, mas agora eu tô reformulando algumas coisas no livro, estou passando ele por um processo de revisão, até uma atualização do livro, para poder estar fazendo uma nova impressão, e em breve estar disponibilizando um livro repaginado. Eu não sei se vocês já falaram, mas qual o valor do livro físico? Eu gosto do livro físico, esse negócio de livro de computador, para mim, eu já não gosto de ler. Se eu não tiver com o troço na mão. Tanto é que eu pedi o livro do Éder, chegou aqui, né? Chegou aqui na Flórida. Só o Kraub é do tempo do TACAP. Tô mais velho que você, Nogueira. Nesse sentido. Eu gosto de ler o livro no livro. Quanto é que sai o livro? O site de novo aí, Miller? Como? Você quer repetir o site aí para o pessoal que não pegou? É www.forceonraolivro.com.br. E quanto é que tá o livro, Miller, o livro físico? Então, o meu livro, ele é um pouco, né, ele tem 424 páginas, então, assim, é um livro médio, para alguns é um livro grande,
pessoal que não gosta de ler fala, Bíblia, caramba, né? Praticamente. você fala, caramba, 400 e poucas páginas. E O Cravo é uma Bíblia. São 33 capítulos, né? Diversas histórias acabam sendo contadas no meio do livro, e aí acabou dando uma esticadinha ali no preço, né? Por exemplo, para entregar em qualquer lugar do Brasil é o preço fechado, R$60. Já incluso frete e tudo, acaba saindo por R$60. E no site dá para mim comprar, botar endereço, tudo, e chega? Sim. Show de bola. Eu provavelmente vou estar conversando com o Éder adquirir para mim dois livros, um para mim e um para sortear no meu Show canal. de bola. Pois eu estava falando sobre isso mesmo, né? Porque eu comento sempre com o pessoal que eu tive que reeditar o meu livro várias vezes, né? Porque eu quis fazer ele num preço mais acessível, até para mim poder fazer, né? Que o Miller sabe, a gente faz tudo de forma independente, sai muito caro, né? Então eu tive que diminuir o número da letra, eu tive que diminuir os espaçamentos entre uma linha e outra para caber dentro daquele número de folhas. Até porque o vigilante ele prefere, né? Eu prefiro fazer 2, 3 livros, mas a minha intenção era fazer um livro igual ao do Miller, 400 e poucas páginas, e eu pensei justamente nessa dificuldade, né? Porque ele não ia estar tão acessível, porque aqui, principalmente no interior, as coisas são bem mais caras, né? Então, eu não ia estar conseguindo lançar, e se eu lançasse, eu acho que não ia ter muita venda. Então, cara, eu parabenizo o Miller, porque o que foi mais de 3.000 exemplares já que você vendeu, né? E em ritmo de pandemia aí, né? Isso. Que assim, eu havia solicitado já, né? Havia até pago já a primeira impressão do primeiro lote, e aí veio a pandemia. E aí eu ia até fazer um lançamento, isso aquilo, no final não consegui fazer. Aí eu falei, caramba, e agora? Eu vou ficar aqui com esse lote de livro aqui parado, aqui dentro de casa. Eu falei, pô, o que eu faço? Eu falei, pô, vou tentar pelas redes sociais. E aí esse lote que eu fiquei preocupado de início, eu vendi em 20 dias. Acabei vendendo aí em 20 dias, a aceitação foi muito boa, e aí eu acabei pedindo mais outros 2 lotes, né? E aí agora, por diversas questões, eu acabei meio que, agora vou dar uma segurada agora, vou fazer essa atualização, né? Algumas questões que o pessoal perguntou para mim, que eu vi que foram algumas dúvidas que surgiram no livro, vou procurar esclarecer melhor nessa próxima impressão, que aí eu acabo deixando o livro completo para poder partir para o outro, né? Para poder dar andamento na próxima obra aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Show de bola. Você falou que tem 30 capítulos, né? É só história que aconteceu com você, ocorrências? Ou ocorrências de terceiros também? Então, eu acabo contando ocorrências de terceiro, mas todas elas selecionadas ali para poder passar um pouco desse preço, né? Que se paga ao escolher ser um policial. Eu tenho histórias, por exemplo, lá, tem um capítulo que chama, por exemplo, O Azar de Ter Olhos Azuis. Um policial que ele se envolve numa ocorrência, ele socorre 2 pessoas baleadas e no final ele acaba reconhecido como o autor dos disparos, sendo que ele estava de serviço, fardado, com a parceira dele e socorreu o indivíduo que estava baleado. E aí depois falaram que ele que tinha realizado os disparos. Aí o cara acaba sendo preso num processo absurdo, que até a juíza depois considera absurdo. E aí entra outras histórias, por exemplo, também de um policial que tem um surto psicótico e acaba se envolvendo numa ocorrência, acaba indo preso. A gente tem ocorrência, por exemplo, de policial que se envolve em ocorrência de serviço e acaba sendo preso. Ocorrência ali, uma intervenção durante um roubo e vai parar no presídio. Então, assim, tenho histórias ali de pelo menos uns 10 policiais diferentes, 10 situações diferentes, com equipes de força tática, equipes de choque, de ocorrências complexas, que acabam, né, abrangindo todo o contexto policial ali, e aí eu uso elas para poder exemplificar o que a gente enfrenta no dia a dia, né, os tipos de julgamento, as injustiças, e aí eu uso essas histórias para desenrolar esse livro aí, que dá esses 3 capítulos. Eu até, depois eu falo pro pessoal, né, dava para me escrever mais uns 2, 3 livros aí, se seguisse o mesmo rito ali. E tanta história triste que eu acabei conhecendo nesse período que eu acabei ficando no presídio. Show de bola. Respondendo a pergunta ali do Asdras. Entra lá no meu canal, Asdras, tem lá. Tá desatualizado, logicamente, né? Já faz 7 meses, as coisas aqui atualizou no final do ano, mas tá lá a média lá. Segurança Privada USA. É o canal meu canal no YouTube. Segundo
O Lucas, comentário né? sobre o Nogueira aí. Olha o comentário aí sobre Não, o ele Nogueira. estava bravo. Você perdeu já. Ele já perdeu, ele estava bravo, nervoso. O Marlon chegou atrasado. Uma outra coisa, Miller, que a gente sempre comenta nas lives aqui, é a dificuldade que o investidor, né, o cara que cria uma empresa de segurança privada tem, a questão de impostos, todas as licenças que ele tem que tirar, os gastos aí anuais, gasto mensal mesmo, né, tanto de coisa, e quando a gente fala isso, muito vigilante não entende, que a gente compreende o que passa um proprietário de empresa para poder continuar no mercado, para não fechar as portas, né, para prestar um bom serviço para os clientes e também para a sociedade em si, né. E muitas vezes as pessoas falam que a gente está puxando o saco do patrão, do patronal, da classe patronal, né? E, então, já gostaria de avisar os vigilantes que em breve, se Deus quiser aí, a gente vai ter uma live para falar só sobre isso aí. Quem não gosta, infelizmente, não vai assistir. Vai falar que a gente está puxando o saco de patrão, da classe patronal, mas não é. As dificuldades são muito grandes. O pessoal do sindicato que não gosta de assistir a gente, por favor, nem precisa assistir, porque não vai adiantar de nada. Esse grupo é diferenciado, né, por causa disso, né, cara, a gente fala a parte boa, mas não esconde a parte ruim, e também elogia a parte boa e elogia aqueles que, para muitos, eles só gostam de criticar o patrão, né, e a gente entende o lado, muitas vezes, aí é conhecido por puxa-saco, mas não é isso, a gente, pelo menos, apenas é consciente, é diferente, né. Porque a gente saber da diferença que muitos patrões picaretas, que nós sabemos, e também temos muitos patrões bons, nós temos patrões bons, temos empresas que querem fazer alguma coisa. Nós tentamos explicar à maioria dos vigilantes que não é assim que se sangra o bode. A coisa é mais embaixo, a pessoa tem que pensar mais global. Enquanto o vigilante só pensa no posto dele, no salário dele, é que não pensa nem no do colega, nem nada, só pensa no dele, não pensa no bem comum, não sabe como é que o dinheiro e o trabalho dele chegou até ele. Ele não pensa o caminho que foi percorrido até ali, ele só pensa que ele está trabalhando naquele lugar e ponto. Não sabe que lá foi um comercial, não sabe que lá teve um atendimento na empresa, não sabe que o dono da empresa teve que pagar as licenças da Polícia Federal para poder trabalhar, para poder comprar o material, para poder abrir vaga, para poder abrir posto de trabalho para que aquele vigilante fosse contratado. Então, esse caminho, o pessoal não quer saber, ele quer saber só do trabalho dele. Eu vejo muito vigilante, queremos trabalho. Ok, como é que você produz trabalho para vigilante? Se vigilante não produz nada. Vigilante produz sensação de segurança. Então, a gente tenta explicar para as pessoas qual é que é a matemática para chegar aonde ele está. E aí é aí que a gente leva que nós somos os defensores do patronal. Toma porrada. Vamos ver aí mais uns comentários. Eu já vi aqui uns comentários. Eu já não vou ler mais comentários esquisitos, porque eu não quero perder mais a paciência, não adianta. A gente tem que responder os comentários aqui, cara. Cabeludo, hein? Vou falar a verdade pra você. Gostei do comentário. Vocês juntos tá para escrever O Senhor dos Anéis e o Harry Potter juntos. Os dois, o livro dos dois. Mas tá aí, seria assim uma coisa interessante. Falo mais para você, Miller, quem sabe assim, numa próxima publicação, numa coisa, se você conseguisse ocorrências que tivesse assim participações de vigilante, você tem alguma história, alguma coisa que tem alguma participação de um vigilante que tenha ajudado de alguma certa forma ao seu trabalho, ou uma informação que o vigilante tenha dado, alguma coisa nesse sentido? Tem alguma coisa que você conhece, alguma história assim? Então, do jeito que conforme eu falei, né, o contato que eu tive em ocorrência, assim, foi mais em questão de informação. Mas a gente já teve diversas informações, por exemplo, que ajudaram a identificar, por exemplo, uma quadrilha em relação à placa. Muitas vezes, né, o cidadão comum, ele olha um veículo, mas ele não tem essa
percepção de ver a placa do veículo, de ver o modelo correto, ver cores e aquilo. E aí teve uma situação aqui, por exemplo, de um roubo de uma empresa, onde o vigilante ele justamente se atentou a esses detalhes, pegou essas informações, passou para a gente, que a gente não tinha nada, não tinha, por exemplo, as câmeras, né, que haviam sido... levaram a central das câmeras, tudo, a gente não tinha nada em relação ao roubo, e aí, a partir do momento que ele passou essas informações, a gente começou a trabalhar elas, e aí, por exemplo, a gente acabou conseguindo identificar a quadrilha e conseguindo deter os indivíduos, né? Então, assim, a participação que eu tenho em relação a isso. E também as informações que vêm através de vigilante, por exemplo, mas sobre a área onde ele mora, muitas vezes ele, né, acaba conhecendo ali o modus operandi dos criminosos na área, ele passa essas informações para a gente, e aí a gente acaba trabalhando informações, localizando o veículo, detendo criminosos, aprendendo quantidade de drogas, armas. É bacana isso aí Tem uma pergunta ali do Marlon, Lucas. Miller, você já teve em ocorrência de carro forte ou escolta armada, ou até mesmo de mindar, banco? Não, de escolta armada e carro forte não. Já cheguei a deslocar para ocorrência, por exemplo, de rouba-banco, participando do cerco policial, mas não cheguei a ter participação direta na ocorrência, não. Uma outra coisa que dá para comentar, né, pessoal, que o vigilante ele trabalha muito no preventivo, né? Ele previne para que ações criminosas não ocorram, né? Então, uma coisa que o Miller falou muito sobre as informações que o vigilante ele tem, muitas vezes não é nem quando acontece, quando um carro está rondando, ele está olhando, você já nota a atitude suspeita do cara e você já, essas informações você já tem que ter arquivadas, né? Para a hora que você tiver condições, você já avisa a polícia. Por isso que é o bom contato da vigilante e polícia. Acontece muito disso, quando a gente vê algo suspeito, você já bate o fone para um policial, muitas vezes ele está em folga, ele já passa para os companheiros e previne de acontecer a ocorrência, porque muitas vezes não é nem naquele dia que vai acontecer. O cara está rondando, está buscando informações sobre o posto, você já nota atitude suspeita. Se o cara está de serviço na hora, o cara da segurança pública, ele aborda, muitas vezes ali mesmo acaba, né? Isso é outra coisa importante a repassar, né? O preventivo do vigilante. Ô, Éder, o pessoal tá perguntando do seu livro aí, cara, dos livros aí, se vocês quiserem passar de novo aí, né, questão de como que faz para garantir os livros aí. O meu é só falar comigo direto, a minha venda é direta, eu não tenho site, né, então a venda direta pelo Instagram, principalmente, procura lá Éder Santos, _segurança, colocou Éder Santos Segurança, você já vai localizar o meu Instagram, até no Facebook, se quiser também, Éder Santos Segurança, você já vai conseguir me encontrar e manda uma mensagem lá, a gente conversa e faz a questão do pagamento lá e tal, endereço, passo o endereço, eu mesmo mando. Do Miller já está mais atualizado, né? Vou ter que criar um site também aí, Miller. Depois a gente passa o contato aí, o cara arrebentou no site lá, fez um site bacana pra caramba. O site do Miller tá aí na tela, tá, pessoal? Show. Quem tiver interesse, é só clicar aí no comentário que você já é direcionado diretamente lá para o site. Olha só, uma pergunta interessante aqui, que até eu tinha me lembrado antes de fazer no começo da live e apareceu agora. O último comentário, o Lucas. Ele queria que você falasse sobre o policial fazer bicos na segurança privada. O que acontece? Nós sabemos que devido à legislação e essas coisas, o policial ele é proibido por lei de fazer trabalhos na segurança privada, justamente porque tira a parte do trabalho como é que eu posso dizer? Devido a ele ser policial, a pessoa não contrata a empresa. Não contratando a empresa, não contrata um profissional de segurança, né? Então, isso, de certa forma, atrapalhar o mercado do que propriamente outra coisa. O que você acha daquele policial que quer, porque quer e faz,
esse extra na segurança privada? Você tem alguma opinião sobre isso? Se você não quiser expressar, nós entendemos. Assim, é uma questão bem complexa, né? Você já deve imaginar como é complexo isso. A atividade extra-corporação, né, que é o bico, ele é proibido pela própria polícia, muitas vezes passível aí de punições, mas a gente sabe, né, que grande parte dos policiais acaba recorrendo justamente para esse trabalho extra-corporação. Infelizmente, devido a fatores, por exemplo, igual eu falei sobre valorização profissional, ele acaba buscando, né, esse tipo de vaga, que muitas vezes, o cara contrata esse profissional por quê? Ele não está contratando, estou contratando uma empresa com vínculos empregatícios, com imposto, com um custo mais elevado, aí ele acaba recorrendo a esse tipo de profissional com a ideia, ele pelo menos acredita que ele vai acabar tendo algum respaldo ali, porque eu contratei um policial, contratei a polícia, aí a gente sabe que não é bem assim, né? É muito complexo, eu acho que acaba, né, realmente entrando numa seara que acaba prejudicando, né, todo um setor, né, porque você pega lá um cara armado, todo policial tem a sua arma, ele vai lá, assume muitas vezes um posto ali que poderia estar sendo ocupado por uma empresa, que poderia estar ocupando um outro profissional da área de segurança privada. É complexo, mas também vem o lado do policial, né, que ele acaba tendo que recorrer a isso, né? O cara que quer trabalhar de maneira honesta, ele acaba tendo que buscar os meios, né, de conseguir um dinheiro extra ali e acaba sendo justamente no bico na área de segurança privada. É uma questão complexa, porque a maioria das pessoas pensa, vou contratar aqui um policial, achando que o policial vai assumir o BO ali da ocorrência. E muitos aceitam, né? Mas na hora de assumir o BO, não é porque não tenham coragem de assumir ou não. É que sabe que se assumir o BO, vai haver grandes problemas com relação a ele na corporação. Então, isso é o que atenção, é o meu pensamento, Eu vou começar a falar essas coisas porque já tive aí uns problemas e as pessoas parece que não entendem. Meu pensamento, a partir do momento em que uma pessoa contrata um policial para fazer o trabalho, aquele policial não é porque ele não tenha coragem de assumir o BO, mas eu vejo que em muitos ele não assume o BO porque ele vai acarretar para ele, como pessoa e como policial, um BO muito maior do que aquele que ele está segurando ali. Porque, vamos lá, vê uma investigação, vai saber o que aquele policial estava fazendo ali. Aí descobre que o cara está fazendo trabalho de segurança privado, já vai com as sanções e as penalizações que ele leva. Você não acha que... aí, Nogueira, acontece as notícias, né? O policial paisana estava na padaria e viu o bandido, acabou pegando o bandido. É isso. E o problema é que o BO que isso acontece é muito maior do que o BO que ele estava lá segurando. Olha o que o Mário falou aí, cara. É muito, muito importante o que ele falou, cara. Muito, muito bom. Vejo que a culpa não é do profissional, e sim de quem contrata. Mas aí é o que o Miller falou, né? O profissional também precisa, né? O profissional da segurança pública, na verdade, não, o policial também precisa. Então, uma mão lava a outra e, infelizmente, é mais barato para o empresário quer lucrar, ninguém abre empresa para ficar devendo. Então, se eu abro uma padaria, eu quero lucrar. Se um policial ali, de repente, é mais barato de uma forma e ninguém fica sabendo, aí volta para aquela velha corrupção, né, que a gente sempre fala. Mas aí cada um é cada um, né? No meu livro também comento um trecho sobre isso, né, cara? Porque, querendo ou não, é uma segurança clandestina, né? Porque ela não é regularizada, né? Mas eu não posso tirar a razão daquele que precisa de uma segurança, isso mesmo, até mesmo segurança privado, informal. Não estou falando do policial que faz bico, mas daquele
profissional que não é vigilante de uma empresa, mas que se obriga a fazer um bico na segurança clandestina para poder sobreviver, e também do cara que contrata, né? Infelizmente é um problema, é lógico. Eu acredito que é um problema e está escancarado que é um problema isso. Mas muitas vezes o cara de uma loja pequena que precisa e não tem condições de contratar, ele vai se obrigar a contratar a quem está mais dentro da condição financeira dele. Eu não concordo com isso, mas eu não tiro a razão. O cara precisa de alguém ali para fazer a segurança, né? Muitas vezes ele contrata segurança clandestina, mas afeta demais. A gente tem que ver a questão do estatuto da segurança privada. O Estatuto da Segurança Privada, ele já vai dar uma modificação nisso aí, porque quem contrata é o errado, mas ele não tem punição alguma, né? E a partir do momento que o Estatuto estiver em vigor, se ele for da maneira que está descrito, né, pelo que o Pedrosa sempre comenta, vai ter punição para quem contrata a segurança irregular, né? Segurança clandestina, digamos assim. Aí vai começar as mudanças, né? A pessoa vai começar a ver o meio legal de contratar. Eu acho que isso aí é uma parte boa do estatuto. O meio legal, e só que vai ter muitas falhas. Ô, Miller, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. No caso aí do policial, né? Do PM, seja policial civil, federal, seja o policial. Como é que ele conseguiria complementar sua renda a não ser de um bico? Né, tem a sua forma de escrever um livro, mas não é todo mundo que tem a capacidade de escrever um livro, por exemplo. Qual seria uma opção aí para o policial hoje estar completando sua renda? Porque no caso do vigilante, o vigilante simplesmente pode trabalhar em 2 empresas, né? O policial não pode trabalhar em 2 batalhão. Então, o correto, na verdade, seria, né, uma correção salarial, né, uma melhor valorização, não precisar fazer esse tipo de atividade, né, não precisar ter um trabalho extra, né? Porém, a gente está muito longe disso. E atualmente a gente tem, por exemplo, né, foram criadas assim, seria o bico oficial, né? A gente tem atividade delegada e atividade assim, é uma realidade que está mudando. Hoje eu tenho pelo menos muitos colegas que eles já não aceitam mais fazer bico, simplesmente porque existe a DGEM e a delegada. Então, assim, eu acho que pode ser que ele, fazendo uma correção salarial e melhorando esse sistema de DGEM, a quantidade de vagas, que são poucas vagas, ele pode estar fazendo no máximo 10 no mês para poder estar conseguindo melhorar sua renda. Eu acho que acabaria até evitando do profissional de segurança pública ir para a segurança privada, né? Aqui, por exemplo, vou te dar um exemplo. A gente tem, a companhia que eu trabalho, ela tem posto de gasolina. Peraí, o Clauber, o Éder estava falando, mas não estava saindo o som, Éder. Perdão. O Miller estava falando, deu uma travada, não sei se travou, não, mas ele completou. A informação dele é que em São Paulo tem o bico oficial, entre aspas, né, que é uma atividade dentro da polícia mesmo, que ele vai fazer mais horas para complementar a renda, né? Mas isso aí é uma realidade só de São Paulo, né? Que poderia ser abraçada por outros estados, né? Isso aí também facilitaria para que não prejudicasse a segurança privada em si, né? Ô, Miller, aqui, por exemplo, a companhia que eu trabalho, ela tem um posto de gasolina. E muitas vezes o policial que vai, né, ali render o vigilante. O vigilante está lá de 6 da manhã às 6 da noite, e aí chega um policial com a viatura da polícia para render aquele vigilante de 6 da noite às 6 da manhã, e de uma forma totalmente legal, né, sem prejudicar o policial nem a categoria da segurança privada aqui. E funciona muito bem, assim como a polícia trabalha com vigilante em outras localidades, festas, shows, e tem as duas forças, né, tanto a privada quanto a pública. Mas eu acho que é o que o Miller falou mesmo. Pessoal, vocês querem encerrar? Pedir para o Miller falar mais um pouco do livro dele e, mais uma vez, falar sobre o site aí, como é que faz para adquirir. É isso aí, fala aí com o Miller aí. Miller, divulga o teu livro aí.
Eu acho que tá cortando. Eu acho que ele não está conseguindo ouvir, pessoal. Então, Mila, consegue ouvir agora? Tô mandando uma mensagem aqui para ele. Ele não está conseguindo ouvir, pessoal. Começou a chover aqui, eu acredito que deve ser por isso que a internet não aceita. Ó, começou uma chuva aqui, cara, onde eu moro. Rapaz. Liga para São Pedro. Então vamos lá, pessoal. Vamos, Nogueiras. Quer falar do seu canal um pouquinho, enquanto ele está se resolvendo lá com a internet? Se São Pedro vai parar de chover, se não vai. O São Pedro não está resolvendo nada. Não, a gente pode comentar aí com relação dessa parte da segurança pública fazendo trabalho de segurança privada. A gente sabe que é complexo, justamente pelo que está acontecendo no país, a parte econômica. Se eu sou um empresário que eu não tenho dinheiro suficiente para fazer um contrato mínimo numa segurança privada, vai ser complicado. Isso é uma coisa que a gente tem que, quando o Estatuto da Segurança Privada for aprovado, ainda tem que fazer algumas alterações. E essas alterações têm que ser através de lei, não é? Tem que ser através de lei. Essa alteração, eu comentei numa outra live, numas lives atrás, não tínhamos nos encontrado com relação à parte de a possibilidade do próprio contratante contratar o segurança privado, ele tendo um limite máximo de ganho de lucro durante o mês, e aí ele contrata o profissional com todos os benefícios sem necessitar da empresa de segurança. Mas isso é uma coisa mais além. Isso tem que ser uma coisa votada, tem que ser uma coisa de lei, mas isso só pode ser depois que o estatuto for aprovado. Enquanto o estatuto não for aprovado, a gente não pode fazer alteração nenhuma de absolutamente nada na segurança privada. Porque a Lei 7.102 segura a gente, obriga a gente a trabalhar dessa forma, né? É o ideal o novo Estatuto da Segurança Privada? Não, não é o ideal. Mas ajuda alguma coisa. É uma Lei 7.102 melhorada? É. Mas a gente vai poder mexer na lei mais para frente. Ela é uma lei que vai ser aprovada hoje com 10 anos de atraso. Essa é uma lei aprovada hoje com 10 anos de atraso. Então tem muita coisa que mudou e tem muita coisa que cabe. Mas a gente precisa que essa lei seja aprovada para que assim a gente possa mexer verdadeiramente em todos aqueles, como é que eu posso dizer, em tudo aquilo que o vigilante necessita. Em tudo aquilo que o vigilante necessita, a gente só pode melhorar depois que a Lei 7.102 cair e o novo Estatuto da Segurança Privada entrar. Porque aí a gente vai poder mexer no calibre. O problema maior é tudo isso. O tempo que leva para uma lei ser aprovada que é o problema, né? Porque, assim, quando foi criado esse estatuto, era para aquela época, né? Até ela ser aprovada, ela já está ultrapassada. Mas podem haver melhorias depois, né? Isso que o Nogueira estava falando, porque, por exemplo, a lei que foi criada da segurança privada, ela já veio de uma necessidade, né? O serviço existia e não tinha uma lei para isso. Aí criaram a lei. Mas, por exemplo, não existia a escolta armada, no caso. E a lei foi melhorada, criou-se a escolta e outros benefícios. Só que demora muito tempo para ser aprovada uma lei. Então, o estatuto, o problema é esse aí também, né? Ele não é o ideal, mas como o Nogueira falou, ele ajuda. E a gente vai a passos lentos tentando melhorar. Eu acredito que é isso que vai acontecer com o estatuto. Com certeza, porque esse é que é o problema. Enquanto nós tivermos com esse problema no estatuto, a gente não consegue fazer alteração nenhuma, nada. Ô, Miller, já que está de volta, fala mais um pouquinho do seu livro, que vamos encerrar a live. Fala aí como é que adquire, dá o site de novo, as tuas redes sociais. Bom, a minha rede social lá, né, no Instagram é Força e Honra o Livro, né? Travou o Miller, começa de novo que travou.
Tá me ouvindo? Agora sim. Estamos ouvindo, pode mandar, pode falar. Ah, sim. Então, no Facebook, Miller Ferreira, no Instagram, Miller Ferreira PM, no Instagram do livro, Força e Honra o Livro, né? Tá como Força e Honra o Livro, e o livro pode estar sendo adquirido lá no nosso site, que é www.forceahonrolivro.com.br. Esses aí são os canais de comunicação. Queria agradecer ao Éder pelo convite, né? Como eu havia falado com ele, eu tinha falado com ele, pô, vamos qualquer dia conversar, falar sobre literatura, falar sobre esse mundo, né, da segurança privada, da segurança pública. Aí tinha conversado com ele, aí ele acabou me convidando para vir participar aqui. Então eu só tenho a agradecer, parabenizar o Lucas aí, parabenizar o Nogueira, o Clauber, parabéns por estar disseminando conhecimentos. Conhecimento é algo que a gente nunca descarta, né, meu? É algo que sempre se soma. E isso daí é muito importante. Então, eu acho que qualquer categoria, ela só vai conseguir melhorias através da busca do conhecimento, através da disseminação daquilo que são as necessidades de todos. E vocês estão de parabéns aí. Foi um bate-papo aí, né, que eu acabei tendo problemas com conexão, mas só tenho a agradecer e parabenizar vocês pelo trabalho aí. E pro Lucas, mais ainda, né, Lucas? Disponha de mim aqui na polícia. Com certeza. Agora que eu Ele vai te ligar precisar, toda noite. Quando ele tiver de serviço, ele vai te ligar toda noite. Seu número particular, vai chatear toda hora. Depois você fala onde você trabalha aí, que eu vou passar lá, estiver rondando lá, estiver dormindo, eu vou filmar e vou mandar pro Ed aí, viu? Vai nada. Arrumou um problema aí, Lucas. Vocês estão lá virar um rondante dele lá. Arranjou um fiscal agora. Mas eu quero agradecer a oportunidade aí. Muito obrigado por esse bate-papo aí. E parabéns aí pela profissão de vocês aí. Disponha da gente. Miller, nós é que agradecemos a sua presença aqui no Conexão Vigilante. Você sempre será bem-vindo. Uma próxima live a gente pode fazer de novo, sem problema. Vamos falar aí mais sobre o livro. Espero você escrever um segundo livro, assim como estamos esperando um segundo livro aqui do Baixinho. Né? Tem que escrever, pô. E aí. agradecer aí o seu tempo e você ter participado com a gente aí. Foi muito top, cara. Obrigado. Não, eu que agradeço. Muito obrigado mesmo pela oportunidade aí. Um abração pro Lucas, pro Nogueira, pro Éder aí. Espero um dia poder conhecer o Éder aí, dar um abraço nele aí e bater altos papos literários aí, viu, Éder? Espero que seja só o primeiro de muitos livros, viu? Sucesso para você. Ô, Miller, vou te convidar para conhecer meu canal lá. Dá uma olhada lá no vídeo onde eu mostro o que eu recebo aqui da Companhia de Segurança Privada. Se puder, deixa um comentário lá se você gostou. E como é que é aí na polícia. Pode deixar, vou adicionar todo mundo lá. Eu queria Considerações pessoal. Quero aproveitar e mandar um abraço aí, ó, pro Maurício Tabert, que está assistindo a live desde o início aí. É um grande amigo nosso aqui. Também, né, ele trabalha comigo no Batalhão de Ações Especiais e está sempre, né, mantendo contato com o pessoal da segurança privada. Ele é um cara que está sempre próximo ali da segurança privada, até muito mais do que eu. Ele, né, é sargento, comandante de equipe, e a gente sempre passa em empresas, o pessoal ele conhece bastante gente aí e está sempre dando uma grande atenção. Então, mandar um abração para ele que acompanhou a live desde o início. Show de bola. Eu queria agradecer a todo mundo, né? O que mandaram aqui mensagem no privado também, o Maicon Dionísio, o Marcelo, né? Que sempre está com a gente, o Marlon. Então, um abraço aí para vocês. Outros que eu já esqueci. Eu só mandar um abraço aí para vocês. Fazem parte aí desse... O Esdras, a gente ganhou um fã aí, galera, nessa live aí. Pois é, o Esdras, acompanha mais nós aí, cara. É isso aí. Então é isso aí, Nogueira. Fala um pouquinho do seu canal e vamos encerrar. Vamos encerrar. Não, eu quero agradecer a você que esteve aí na audiência junto com a gente. Procura ele aí, Segurança Privada Portugal, tem lá os vídeos e tudo. Tamo junto, é nóis. E não esqueça de procurar, porque essa live hoje foi feita no canal do Lucas, né? Dá o gosto aí na página do Lucas, procura também a página Programa Conexão Vigilante e fica lá ligado com a gente. E também só seguir as redes sociais, Segurança Privada sei, Éder Santos e do Lucas do Somos Vigilantes, beleza? É isso aí, valeu. Vou mandar meu abraço aqui então, pessoal, Manda aí. pro Miller, pro Maurício, sem palavras, o Maurício é um companheirão.
E esperamos ter uma live com o Santini aí, se Deus quiser. E se o Maurício quiser participar também, fica o convite aí. Um abraço a todos aí, contem comigo. Sempre força e honra. Não esqueçam, é força e honra. Espera um livro aí, hein, Miller? Eu quero um livro desse aí, cara. Pode deixar. Eu queria agradecer aqui, né, ao Éder, né, cara, porque ele que correu atrás aí para fazer para realizar essa live aqui com o Miller, né? E a gente é muito grato aí para ele, né? E pro pessoal, cara, ficar atento aí que a gente vai voltar com tudo esse ano aí, né? A gente já tem algumas lives aí planejadas e a gente quer voltar com tudo esse ano e ter algumas lives diferentes aí, pessoal. Falar bastante sobre conhecimento, né? Vou aproveitar aqui. Se você estiver passando lá no posto do Lucas, joga o livro na cabeça dele se ele estiver dormindo. Hein, Lucas, aproveitar que a oportunidade, a gente vai ter uma live futuramente com o GCM, que atuou na segurança privada aí por uma década, aproximadamente. Tem muitas histórias boas aí, reflexões, e traz consciência também para o pessoal se conscientizar sobre muitas ocorrências, e principalmente a parte psicológica. Ele tem um canal também que chama Black King Oficial Channels. Eu vou passar para vocês aí, em breve a gente vai começar a divulgar. E é um grande irmão aí na segurança, tanto na segurança pública quanto na segurança privada. Então aguardem novidades aí, pessoal. E pessoal, quem quer aí, quem acha que as lives é muito longa aí, quer ouvir a gente no Spotify, é só procurar lá, tá bom? Programa Conexão Vigilante, tá? A gente tá lá no Spotify. Eu falei aí, esqueci de falar o nome, é o Messias Reis. Um abraço pro Messias. Falei sobre o canal e esqueci de falar sobre ele, beleza? É isso aí, galera. Então a gente vai ficar por aqui. Até a próxima live. Falou. Braço, povo. Tchau, tchau.